Fala pessoal, nosso câmbio na casa de 5,20, mercado de lado, acompanhando tudo que aconteceu. Hoje é o de Day After, um dia depois da grande passeata no Brasil, passeata lá de comemoração 7 de setembro, mas que trazia pautas com relação a uma liberdade de expressão, coisas que no Brasil começaram a ser bastante cerceadas e principalmente pauta contra movimentação de parte do STF. Bom, Bolsonaro esteve em Brasília, onde tinha uma multidão. Depois ele foi para São Paulo, onde também a Avenida Paulista estava repleta de pessoas. Falou ali a respeito e trouxe questões que hoje geraram uma certa revolta no mundo político e muito parte da mídia, né? Foi considerado para algumas da mídia questões de, olha, as pessoas são golpistas, tinha um monte de criancinha, um monte de senhorzinho ali, e a gente percebe que é muito dinheiro envolvido. Na realidade não existe um conceito real e verdadeiro. O que você vê é setores com interesses que não querem de forma nenhuma mais o Bolsonaro, porque vocês sabem que muitas coisas pararam de ser financiadas pelo governo federal com a chegada do Bolsonaro, que é um governo de ideia e pensamento liberal conservador, e isso não agrada a grande mídia, não agradou uma série de grupos e também alguns países que têm interesse no agronegócio brasileiro e que de certa forma tem medo de que o país que alimenta 1 bilhão de pessoas possa em algum momento criar uma restrição, uma resistência para A ou B determinado país. E isso, sem dúvida, está trazendo o Brasil num clima muito pesado e muito tenso realmente. O que vai acontecer? Ninguém sabe. Ninguém sabe o que vai acontecer, não há nenhuma perspectiva assim a curto prazo. Eu não acredito que o lado que está de lá vai querer ceder, vai querer diminuir, vai arrefecer, não vai. Como também aqui, pela quantidade de pessoas que estavam na rua, pela postura do presidente, não será fácil tirá-lo. Então, e nós temos ainda 1 ano para as eleições, com urnas que você tem dúvida com relação ao processo dela e como é que ela se desenvolve, apesar dos ministros e do TSE jurarem de pé junto que ela é perfeita e não tem nenhum erro, nenhum problema e é totalmente segura. Coisa que já, de certa forma, foi provado que não. Mas se você falar a palavra urna, você pode ter problema, porque a única urna que a gente pode falar é um caixão que leva o defunto para a sepultura. Porque se você falar de urna no Brasil, você pode ser desmonetizado e pode travar o seu canal. Você vê que até mesmo o braço direito do Trump, que tem uma empresa de mídia, ele, ao embarcar para os Estados Unidos, ele foi parado ali e foi interrogado durante 3 horas pela Polícia Federal a mando de um ministro do STF, Alexandre de Moraes. Então, por aí você tem uma ideia de que realmente as coisas vão ficar muito tensas e, infelizmente, o país parece uma republiqueta mesmo, realmente banana, onde o presidente eleito por 50 e tantos milhões de pessoas não manda nada e o sistema é quem manda, que coordena, e Brasil, se não tomar cuidado, passará a caminhar, né? Já está caminhando, mas chegará com grande facilidade, a passos largos, a uma Venezuela, tá bom? Que Deus nos ajude e o câmbio, o mercado continua aí nesse nível de 5,20 por enquanto. Um abraço a todos, valeu!